E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo certo? Aqui é o Wanderson Assetti, do canal Química Tonight. Galera, nesse vídeo, vou ensinar você a localizar os elementos na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica. Mesmo que você não esteja com a tabela periódica em mãos, você consegue saber onde o elemento mora. Isso que é muito bacana. Bora lá? Para isso, basta você conhecer distribuição de Pauling. Aliás, isso vocês já conhecem. Lembra a distribuiçãozinha? 1s2, 2s2. Só seguir aquelas setinhas na diagonal do diagrama de Pauling. Então, pelo último subnível que você preenche, o último subnível da distribuição, você já sabe onde que o elemento mora. Então, por exemplo, existem elementos que a distribuição eletrônica termina a letrinha S. Quando isso acontece, basta você selecionar, somar os últimos elétrons S. Por exemplo, terminou em S1 é família 1A, acabou. Terminou em S2 é família 2A, só isso. Mas se terminar em P, o que eu faço? Bom, quando termina em P, você soma os últimos elétrons S com os últimos elétrons P. Essa soma vai te dar a família. Só lembrando que quando termina em S ou termina em P, é certeza que esse elemento vai morar numa família do tipo A, onde estão os elementos representativos. Beleza? Ah, mas tem elementos, Wanderson, que terminam na letrinha D, por exemplo. Perfeito. Se terminar em D, como que você pode localizá-lo na tabela? Basta vocês somarem os últimos elétrons S mais os últimos elétrons D. Pronto. E se terminar em F? Esse é o mais fácil de todos. Quando termina em F, você pode ter certeza que o elemento mora na família 3B. Só um aviso. Família 3B, ela começa no meio da tabela ali, depois da família 2A, e ela termina naquelas duas gavetinhas lá embaixo da tabela. Ok? Os elementos do bloco F, eles estão lá embaixo naquelas duas fileirinhas horizontais. Tá bom? Mas voltando. Terminou em D, você soma os últimos S's com os últimos D's. Terminou em F, o elemento já está na família 3B. Tudo bem? Então, só um aviso importante aqui. Quando termina em D ou F, a família não é mais do tipo A, é uma família do tipo B, que você chama inclusive de elementos de transição. Ok? Então, para localizar família é a coisa mais fácil do mundo. Terminou em S, conta os últimos S. Terminou em P, conta os últimos S mais os últimos P's. Terminou em D, soma os últimos S mais os últimos elétrons D's. Terminou em F, não soma, já é 3B direto. Fácil demais. Mas para ficar mais palpável isso, eu vou colocar alguns exemplos genéricos para vocês. Então, eu vou inventar um elemento aqui que eu vou chamar ele de X. Beleza? Não é um elemento real. Vou chamar ele de X por enquanto, depois eu falo quem que ele é. Pensem num elemento com número atômico 12. Bom, então ele tem 12 prótons e quando está neutro tem 12 elétrons. Como que vocês distribuem 12 elétrons de acordo com o diagrama de Pauling? 1s2, lembra disso? Depois vem 2s2, quem vem depois? Vem o 2p6 e o próximo é 3s2 e já deu 12 elétrons. Ah, mas eu quero localizar esse elemento, eu consigo? Consegue. Pensa assim, esse elemento tem elétron até na camada 3, então é certeza que ele mora no terceiro período ou terceira linha da tabela. Mas dá para saber a família? Essa é a parte mais importante. Ele terminou em S2. Quando termina em S, basta você contar os últimos elétrons S, que são 2. Então, certeza que esse cara mora onde? Na família 2A. Ah, mas eu queria saber quem que é ele de verdade. Só para curiosidade, beleza. Esse elemento de verdade, lá na sua tabela, pode conferir, é o magnésio. Pronto. Fácil demais, não é? Pensem agora no elemento genérico chamado de T. Pronto. Vamos pensar no número atômico de 17. Ok, vamos lá. Então, você vai pensar no elemento que tem 17 prótons e que, quando está neutro, tem 17 elétrons. E onde que esses elétrons ficam? Na eletrosfera, organizadinhos de acordo com o diagrama de Pauling. Pronto? Então, a distribuição fica 1s2, 2s2. Quem vem depois? Vem o 2p6. E depois quem que vem? Ah, vem o 3s2, já deu 12. O próximo cara é o 3p. Que caberia 6 elétrons, mas vocês vão colocar só 5 para não ultrapassar. Pronto, acabou. Já deu 17.
Beleza? Esse maluco desse elemento T, ele tem elétrons até qual camada? Até na terceira. Opa, até na terceira. Então, significa que ele mora onde? Ele mora no terceiro período, ou terceira linha da tabela. Mas dá para saber a família? Lógico que dá. Terminou em P. Quando termina em P, como é que é o esqueminha que o Wanderson falou? A soma os últimos elétrons S mais os últimos P's. Eu acho que 2 mais 5 vai dar 7. Isso caracteriza a família 7A, ou família dos halogênios. Só para lembrar, halogênios é o que vocês dizem quando ligam para mim. Esse elemento de verdade corresponde ao cloro. Fácil, não é? Beleza? Vamos pensar agora num elemento chamado de G, por exemplo. E o número atômico dele, deixa eu pensar aqui, vai ser 23. Pronto. Então, é um elemento genérico que tem 23 elétrons quando neutro. A distribuição dele, então, vai ficar assim. Vamos lá. 1s2, quem que vem depois? 2s2, depois você tem 2p6, é isso mesmo. Depois você tem 3s2, aí aparece o 3p6. Depois vem o 4s2, até agora dá Leonardo, né? Até agora dá 20. Continuando, quem é o próximo? O próximo é o 3D. 3D10? Não precisa. 3D3 é suficiente. Bora lá? Perceba que a última camada dele, a camada mais externa, é a 4. Ele tem elétrons até no quarto nível. Portanto, esse maluco mora no quarto período. Por mais que o subnível mais energético seja o 3D. Mas ele mora no quarto período. Para saber a família, é só usar o esqueminha que você viu nessa aula, nessa videoaula. Quando termina em D, basta você somar os últimos elétrons S com os últimos elétrons Ds. Entende? Quanto que é 2 mais 3? 5. 5A, Wanderson? Não, agora não é mais A. Agora é família do tipo B. Então, esse cara mora na família 5B. Tá claro isso? Tranquilo? Quem que é esse elemento de verdade? Só para curiosidade. É o elemento vanádio, símbolo V. Só um aviso importante agora. Quando termina em D, o esqueminha é somar S mais D. É verdade. Se essa soma der 3, 3B. Se a soma der 4, família 4B. Se a soma der 5, como aconteceu aqui agora, família 5B. Se a soma der 6, 6B. Se a soma der 7, 7B. Atenção agora. Se a soma der 8, 9 ou 10, é família 8B. É uma família que se repete. Se a soma S mais D der 8, 9 ou 10, é família 8B. Se a soma der 11, é possível, você chama de 1B. E se a soma der 12, que é o máximo, você chama de 2B. Então, só tem essa curiosidade nos elementos que terminam em D de dado. Tá bom assim? Beleza? Eu vou inventar aqui outro elemento genérico, vou chamar ele de, sei lá, pode ser de M, né? Não tem nenhum elemento com esse símbolo na tabela. O elemento é M de número atômico 61. Para não perder muito tempo, já que esse é muito grande, vou fazer só o finalzinho para vocês. Então, se você começaria no seu caderninho a fazer assim, 1s2, 2s2, vai fazendo normal. Eu vou pular essa parte, se vocês não ficarem muito chateados. Eu vou fazer só o finalzinho da distribuição. E o final dessa distribuição vai ser 6s2, 4f5. Pronto. O que dá para você saber? Dá para você saber qual período e qual família? Esse elemento M que eu inventei aí, ele tem elétron até no sexto nível. O que isso significa? Que ele mora no sexto período. Dá para saber a família? É a coisa mais fácil do mundo. Quem termina em F está numa das duas gavetinhas. E as duas gavetinhas são continuações da família 3B. Tenho certeza que esse elemento mora na família 3B. Ele está numa das gavetinhas lá de baixo. Como é sexto período, ele está na primeira gavetinha, chamada de série dos lantanídeos. Esse elemento, na prática, se alguém quer saber, é o elemento Promécio 61, que, aliás, é um elemento artificial. Tudo bem? E para fechar essa aula, eu vou inventar um elemento aqui que eu vou chamar ele de D. E o número atômico dele vai ser 92. Bom, a hora que você tiver um tempinho, você vai fazer a distribuição completa, um S2, normal.
Só que a hora que você fizer isso com calma, você vai perceber que essa distribuição termina assim: 7s2, 5f4. A certeza? Certeza. Pode conferir para você ver. Você percebeu que esse elemento tem elétron até na 7ª camada? Ah, eu percebi. O que isso significa? Que esse cara se localiza na 7ª linha, no 7º período da sua tabela. Dá para saber que família que esse cara mora? Lógico que dá. O Anderson falou que quem termina em F, com certeza está onde? Na família 3B. Acabou. Só isso. Mas como ele está no 7º período, ele está naquela segunda gaveta embaixo da tabela. Ah, aquilo chama série dos actinídeos. Isso, esse é um elemento actinídeo. Ele de verdade corresponde a um elemento que o Kim Jong-un, ditador coreano, adora. Quem que é esse elemento? O elemento urânio. Mas por que ele adora? O elemento urânio, dependendo de qual isótopo a gente esteja falando, dá para se usar para fazer bombas atômicas. Tudo bem? Tranquilo? Fechando essa videoaula, então, que eu quero que você lembre. O elemento terminou em S, basta contar os últimos elétrons S. Terminou em P, você soma os últimos S com os últimos Ps. Terminou em D, soma os últimos elétrons S com os últimos D. Só um aviso, se essa soma de S com D der 8, 9, 10, família 8B. Se der 11, 1B. Se der 12, 2B. O resto é sem segredo. Beleza? E quando o elemento terminar a distribuição de Pauling em F, certeza que ele está na família 3B. Agora, para saber o período, é mais fácil ainda, né? Como é que eu fiz para saber os períodos? Basta procurar qual a camada mais externa que o elemento tem elétrons. E acabou. Muito fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, dê sugestões. Se não estiver inscrito no canal ainda, dê aquela força para o Wanderson. Galera, um grande abraço. Fui!